paz, irmãos. Amém. Avisos do Conselho. Nossa gratidão aos que nos visitam. Não consideramos mais visita. O Sérgio e a Silmara não consideramos mais visitas, mas sejam bem-vindos. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Os que nos assistem pelo Facebook, agradecemos também. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E os que moram em Arapongas, que Deus possa estar tocando o coração, para que no próximo culto possam estar presencialmente para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Os nossos dízimos e ofertas, segundo, terceiro e quarto domingo durante o culto, podemos entregar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Também podem ser depositadas ou transferidas na conta corrente de nossa igreja, que será colocada nos comentários do Facebook. Reuniões do grupo de apoio APA, toda terça-feira, 19h30, o pastor realiza a devocional com os internos da APA. São em torno de 40 alunos da Chácara APA. Oremos por esse trabalho. Grupo de costura e artesanato, toda quarta-feira às 14 horas, aqui no templo. A diaconisa Maria Luísa está ensinando costura, crochê, tricô e pintura. Oremos por esse trabalho também. Iniciou-se esta semana o projeto Laranja Mecânica. Tudo a ver com a nossa igreja, né, pastor? Oriunda da Holanda e o projeto Laranja Mecânica. Na última quarta-feira, o pastor Edrei realizou o primeiro culto com a comissão técnica e atletas do time Laranja Mecânica, aqui de Arapongas. Eles amanhã estarão embarcando para a Holanda e assim que retornarem da Holanda, continuarão os nossos cultos lá. Oremos por esse trabalho e quando o pastor convocar para que possamos estar presentes, eu falei para ele para convocar irmãos, para que nós possamos, não todas as quartas, mas uma quarta ou outra, estarmos lá, marcando a presença como membros de nossa igreja. Oremos e vamos participar também, que é um novo campo missionário que Deus está abrindo as portas para a nossa igreja. Oração pela família. Nessa semana, estejamos orando pela irmã Maria Luísa, Cláudia, Érica e suas famílias. Nossas orações, andamento das obras do templo, pelo projeto missionário do nosso DM, pela nossa igreja Mãe de Bagi, pela dona Nilce, tratamento de câncer, pelo seu Nivaldo, que não passou bem essa tarde e está internado, a nossa irmã Denise está lá com ele. Oremos para que Deus esteja colocando a mão sobre o seu Nivaldo. E o Paulo, que é cunhado da Cláudia, filha da dona Maria Luísa, que também está em tratamento, que Deus também possa estar abençoando a vida dele. Aniversariante do mês, 22, Giovana Estela de Almeida. Já sabe, né, Gil? Então tá. Vamos ver se o pastor vai cumprir a parte dele hoje, né? Missão Portas Abertas. Bangladesh é o 29º país que mais persegue os cristãos. Eu não posso ir para casa e dormir, senão sou atacado. Eu me escondo toda noite e durmo em qualquer lugar. Eu ainda sinto que alguém está atrás de mim. Esse é um pastor cuja casa foi atacada em Bangladesh. Todas as vezes que ou eu ou o Rafa estamos aqui falando, eu peço para que continue orando. Nosso país ainda é livre. Ainda é livre. Podemos falar abertamente e louvar a nosso Senhor. Continuemos orando para que Deus mantenha o nosso país livre e que esses países que são perseguidos, Deus também possa estar agindo. A nossa leitura diária, que é o alimento para a nossa alma, façamos uso todos os dias para assim podermos estar cada dia mais municiados da palavra de Deus. Pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Uma alegria muito grande nos reunirmos
mais uma vez aqui para juntos louvarmos ao Senhor. Parabéns a todos os pais que estão aqui, a todos os pais que estão também nos assistindo, ao meu pai, ao Tino, parabéns. Orarmos pelo seu Nivaldo, passou mal de tarde, foi internado, e mais tarde teremos mais notícias, e eu informo também aos irmãos, e agradecer. Ontem foi meu aniversário e eu fiz um desafio do presente solidário, muitas pessoas participaram. Essa semana nós faremos a prestação de contas para ajudarmos a APA na compra de alimentação. Então, muito obrigado a todos que também participaram desse projeto. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa, invocando a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sobre esse lugar e sobre esse culto que nós estamos iniciando. Oremos. O nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome desse Deus que eu vos saúdo nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Em pé, vamos ler Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica como o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos cantar o hino 245. Seus pés
e Deus Espírito Santo. Vem, ocupa as nossas vidas, vem, ocupa este lugar no qual consagramos para cultuarmos a este Deus Trino, que o Deus Pai, por meio de seu Filho e pela ação do seu Espírito Santo, continue agindo e trabalhando em nossas vidas para o louvor da sua glória. Ó Deus, nós lhe prestamos este culto em louvor, em adoração, em glória ao teu nome, porque tu és bom, porque a tua fidelidade não tem fim, porque as tuas misericórdias se renovam e porque o teu amor é incomparável, Pai. Por isso, ó Deus, obrigado por esta noite, por estarmos aqui, pelos irmãos e irmãs que aqui estão, por aqueles que também nos assistem, que todos juntos, como Igreja do Senhor, como teus filhos e filhas, rendamos graças, rendamos louvor, porque só tu és digno. É a nossa oração e a fazermos em nome de Jesus. Amém. Sentados, vamos ainda ler lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é quem nos perdoa os nossos pecados. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, das igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vamos cantar mesmo assentados. Eu sei que foi pago um alto preço para confessarmos assim os nossos pecados. Eu fosse um meu irmão, quando
e nos elevemos com uma palavra de oração, confessando a Deus os nossos pecados. Pai querido, Pai de amor, nós nos alegramos, Senhor, por estarmos na Tua presença e como comunidade, Senhor, juntos louvarmos e glorificarmos o Teu nome, Pai. E agora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, os nossos pecados, as nossas falhas, que, Senhor, acontecem diariamente, ó Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe como nós somos, ó Pai. Mas muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor, por essa graça que nos alcança e nos perdoa. E que nós possamos, Senhor, baseados nas Tuas promessas, caminharmos, procurando, Senhor, acertar mais e errarmos menos, ó Pai. Como igreja também, Senhor, confessamos que muitas vezes não temos sido a voz profética que o Senhor espera, mas que como igreja também nós possamos caminhar juntos e proclamar o Teu nome, ó Pai. Nos perdoa, fortalece a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus que oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Em pé, vamos continuar louvando o Senhor.
Amém. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Rei da glória. E nós te agradecemos, ó Rei da glória, porque o Senhor se fez carne e habitou em nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Que louvamos e agradecemos a Deus e pedimos ao Espírito Santo que está presente aqui, que nos oriente, que nos ilumine na transmissão. Em nome de Jesus, sabe sem você, então, nós também queremos em Jesus, Rei da glória, você está? Bem, chegou um bilhetinho aqui, do Abel Pereira, do grande da Lenice, dizendo que o seu João já teve alta, ele foi para casa. E graças a Deus não foi nenhum problema cardíaco, nem cerebral também, como no início havia uma suspeita. Então, Deus seja louvado por isso. Nós agradecemos a Deus por cuidar desse irmão tão querido e cuidar também de toda a família, que com certeza tem e estará sempre conosco no nosso coração. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17. Estava prestando atenção no Felipe ali, ele estava ali com o chupar na mão, né? Certinho acompanhando o vídeo do Arthur. Que bênção. João capítulo 17. Nós vamos ver todo este capítulo 17, mas vamos ver cada um versículo, ou melhor, 2 versículos cada um. João 17, de 1 a 26, 2 versículos cada um. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta:
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste por fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse em mim. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardávamos no teu nome, que me deste, e protegimos da perdição. Protegiu que nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto não falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, e és em mim, e eu em ti, e também eles sejam tu em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Obrigado a todos pela leitura. Deus é Pai. Um dado muito triste e assustador saiu no mês passado aqui no Brasil, dando conta que de janeiro a abril de 2018, 51 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe. Em 2019, foram 56 mil crianças. Em 2020, 52 mil crianças. Em 2021, 54 mil crianças. E de janeiro a abril deste ano, 57 mil crianças
nasceram e foram registradas somente com o nome da mãe. É chamado o abandono paternal. Mais ou menos, então, nos últimos 5 anos, 270 mil crianças nasceram e foram registradas e provavelmente não saibam quem são os seus pais. Isso traz sérias consequências para a criança, para a mãe, que terá que criar sozinha esses filhos, para a sociedade ao longo do tempo, e também para a igreja começar a pensar nesta realidade. Eu creio que todos nós já ouvimos aquela expressão que Deus é pai, Ele não é padrasto. Mas de uns anos para cá, eu tenho percebido que no meio das igrejas mesmo, há uma superênfase no Espírito Santo. E até parece que o pai, ele ficou meio abandonado pelos filhos, por nós. Entretanto, o Filho e o Espírito estão no Pai. O Pai está no Filho e no Espírito. E eu fiz questão de lermos todo esse texto, porque nesta oração chamada oração sacerdotal de Jesus, em que ele já previa tudo o que aconteceria com ele, todo o seu sacrifício, toda a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, ele faz questão de enfatizar a pessoa do Deus Pai. E eu contei, ele usa 6 vezes a expressão Pai. Ele usa 8 vezes a expressão a ti ou e ti, referindo-se ao Pai. E usa 22 vezes a expressão te, tu e teu, referindo-se ao Pai. E quando Jesus encerra o seu ministério terreno, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A Igreja Reformada, ela tem como símbolo de fé 3 credos: o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Todos eles, mais ou menos, né, Silmar, vou arriscar aí, do século III ao século V. E o credo apostólico começa como? Creio em Deus Pai. O credo niceno diz: creio em um só Deus Pai. E o credo atanasiano diz assim: mas é a pessoa e uma só a divindade do Pai. O Pai é incomensurável, o Pai é eterno, o Pai é todo-poderoso, o Pai é Deus, o Pai é Senhor. Por isso, Deus o Pai, ele precisa ser redescoberto no Filho. É no Filho de Deus. E Jesus fez questão, quando encontrou-se com os seus discípulos e encontrou com Filipe, ele perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu a Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então como é que você diz: mostra-nos o Pai? Ver o Pai no Filho é um imperativo da nossa teologia, é um imperativo da nossa fé como igreja cristã. Você se lembra de João capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse capítulo 1, 14 versículos falam do Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus, a eternidade de Deus, a personalidade de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, a revelação de Deus, a encarnação de Deus e a glória de Deus estão no Filho. Novamente,
O credo athanasiano, no artigo 28, diz assim: a fé correta é que creiamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é tanto Deus quanto homem, igual ao Pai segundo a sua divindade, menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Por isso, nós precisamos redescobrir o Pai no Filho. E é por isso que no culto de hoje eu fiz questão de enfatizar desde o início: invocamos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque também o Pai precisa ser redescoberto no Espírito Santo. No século XIII, um teólogo italiano chamado Joaquim de Fiore, ele ensinou que haviam 3 idades da história, correspondente às 3 pessoas da Trindade. Então, a primeira idade era do Antigo Testamento, que era a idade do Pai, a era do Pai. A segunda idade, ou a segunda era a era do Novo Testamento, em que o Filho é quem está atuando. E dizia ele que a terceira idade era somente a do Espírito Santo. Sem a necessidade do Antigo Testamento, sem a necessidade do Novo Testamento, e esse Espírito criaria um império que então seria coroado com a segunda vinda de Cristo. Parece bonita essa constituição histórica, parece até bonita essa lógica, mas foi uma das maiores heresias que a igreja cristã já ouviu. E mais, infelizmente, há muitas igrejas praticando essa heresia meio que disfarçada. Quando se diz assim: olha, nós precisamos do mover do Espírito, nós vamos cair no Espírito. Recentemente eu ouvi que as pessoas iam participar de um congresso de ativação do Espírito Santo. Nessa nova era do Espírito, a gente percebe pessoas que se dizem muito cheias do Espírito, mas a gente não vê o fruto do Espírito. Nenhum fruto do Espírito, nem em suas vidas e nem na vida da igreja. O apóstolo Pedro, quando repreendeu Ananias, lá em Atos capítulo 5, e Safira, ele não separou o Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentisses aos homens, mas mentistes a Deus. Lá em Números tem a bênção araônica. Já ouviram com certeza. E ela diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. É o Pai. Depois ela diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É o Filho. E por fim diz assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É o Espírito Santo. A bênção apostólica também, que diz assim: a graça do Senhor Jesus, Filho, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo. Por isso, novamente, cito o credo athanasiano, no artigo 24, que diz assim: é nessa trindade, nada é anterior ou posterior, nada é maior ou menor, mas todas as 3 pessoas são juntamente eternas e iguais entre si. Também o Deus Pai precisa ser redescoberto na Bíblia. Na década de 50 surgiram os teólogos na Europa chamados teólogos da morte de Deus. Teólogos da morte de Deus. E eles diziam que os nossos templos, as nossas igrejas, eram túmulos de Deus. E que a Bíblia seria um livro de histórias,
um livro cheio de lendas, um livro cheio de mitos. Mas nós sabemos que a Bíblia não é um livro de curiosidades. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro de receitas prontas. Ao contrário, a Bíblia é Deus falando conosco. É Deus se relacionando conosco por meio do Filho, por meio do seu Espírito Santo. A Bíblia não é um livro que fala sobre o que o ser humano pensa de Deus, mas é um livro que fala do que Deus quer e deseja aos seus filhos e filhas, eleitos e eleitas em Cristo Jesus. Também outra curiosidade interessante, porque no Antigo Testamento a palavra Pai aparece na forma de hebraica Abe, 680 vezes, do capítulo 2 de Gênesis até Malaquias capítulo 2. No Novo Testamento a palavra Pai no grego é Pater, e aparece 340 vezes, de Mateus capítulo 2 até Apocalipse capítulo 14. É essa paternidade de Deus que está presente no Antigo, que está presente no Novo. E um dado muito interessante: Deus só foi chamado de Pai no Antigo Testamento a partir do Êxodo. A partir do capítulo 4 do Êxodo, quando Moisés foi a Faraó e disse assim: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que te sirva. E no Novo Testamento, também, quando lemos lá em 1 João, capítulo 3, veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, Ele é. Por fim, o Deus Pai precisa ser redescoberto na igreja. Então precisa ser redescoberto no Filho, redescoberto no Espírito Santo, redescoberto na Bíblia, e precisa ser redescoberto na igreja. Tem um livrinho aqui, bem antigo, bem antigo mesmo, O Discípulo, desse escritor e pastor argentino, Juan Carlos Ortiz. Esse aqui eu comprei, deixa eu falar, 27 de 11 de novembro. Já estava bem baleadinho, está remendado. Mas Juan Carlos Ortiz, no capítulo, ele diz assim: há muitas igrejas que mais parecem um orfanato do que uma igreja. Os crentes parecem filhos sem pai, crianças choronas que não têm a quem apelar. Ao outro evangelho, um evangelho cujo centro é o ser humano. É o evangelho da oferta tentadora, da venda fácil, do negócio vantajoso, da cura milagrosa. É um evangelho diferente. É um evangelho por amor a nós. É um evangelho por amor a mim, aos meus interesses, e nunca um evangelho de amor a Cristo. Colocou-se o ser humano no lugar de Jesus, e o ser humano é a figura mais importante da igreja. E o Deus Pai fica nos últimos bancos do culto que é prestado a Ele. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele vai ao templo quando ele sabe da morte do seu amigo, o rei Uzias. E lá ele encontra o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
E ele vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. E ele percebe que o Deus Pai está vivo, que os seus pecados foram perdoados e que Deus tinha um plano diferente para a vida de Isaías. No início do século XX, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele difundiu uma ideia errônea, muito errônea, de que o que cremos a respeito de Deus como Pai é uma projeção das virtudes e dos defeitos dos nossos pais. Então, para ele, cada um de nós atribui a este Deus Todo-Poderoso aquelas virtudes e erros que nós vemos nos nossos pais, por exemplo. Então, se os meus pais foram maus, Deus também é mau. Se o meu pai ele foi violento, Deus é violento. Se o meu pai me abandonou, esse Deus também vai me abandonar. Agora, se meus pais foram carinhosos, amorosos, Deus também vai ser amoroso e carinhoso comigo. Eu diria que essa ideia é até cretina. Pode até fazer algum sentido se alguém quiser, mas se quisermos realmente aprender quem é esse Deus Pai, nós precisamos olhar para as Escrituras. Precisamos olhar para Jesus, olhar para o Espírito Santo. E descobriremos realmente quem é esse Pai. Porque o meu Pai e eu como Pai tenho os meus erros, tenho os meus problemas e tenho os meus defeitos. E os meus pais também. E eu creio que os seus também. É um erro tentarmos de alguma forma atribuir a esse Deus grandioso, santo, as mesmas falhas, os mesmos erros que os nossos pais humanos tiveram. E é esse Deus Pai, que diz a cada um de nós assim: não temas porque eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. É esse Deus Pai que diz que enviaria o Consolador para que ficasse conosco, o seu Espírito Santo. E é esse Deus Pai verdadeiro, todo-poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que diz em seu Filho: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E me lembrei do Salmo 27, versículo 10, o Salmo de Davi, que diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É esse Deus que nesse dia dos pais, eu gostaria que pensássemos: nós estamos gratos e somos gratos, felizes com os nossos pais, por sermos pai, mas que nós ensinemos e também aprendamos a olhar primeiro para esse Deus que é pai. Esse Deus sim é pai, e é Ele que nos abençoou também, nós. Nos abençoou, irmãs, com o Pai que nós temos, com o Pai que você tem, com o Pai que você teve. Foi Ele que proveu, foi Ele que deu, que nós olhemos para Ele, porque é para Ele que nós vivemos, para a honra, o louvor e a glória do Deus Pai. Amém. Vamos ouvir um quarteto.
Vamos colocar em pé. Vamos cantar. Não há o que temer, porque temos esse Deus que é Pai, que nos deu um lar eterno, e que está também nos dando esse lar, que é a sua igreja. Você também que usa o seu dízimo, oferta, contribuição, irá depositar enquanto nós cantamos. agradecer a todos que estão aqui, a todos que também nos assistiram, a minha mãe, meu pai, a avó Cleusa, a mãe do Rafa, a Lourdes, a Luí, a minha sogra, a Simone, o Lene, o Dedé,
Esperança, minha tia Ofélia em Sorocaba, o Gerson em Fortaleza, o André, a tia Lia, a Elegógia também, o Lourdes lá em Rondônia e o Beto e a Sabete. Queria orar nesse instante, chamar os pais para que viessem aqui à frente, todos os pais que estão aqui. Agradecermos pelo Senhor Divaldo já estar em casa. Também orar pelas famílias dos professores e funcionários da educação que estão iluminados, que sofreram aquele acidente lá na BR-376 essa semana. Sete colegas partiram. Orar por essas famílias também. Orar, os pais venham aqui. Abraço, irmão. Obrigado, pai Leandro. A Edson está aqui. A Marcelo. Senhor, queremos te agradecer porque o nosso Deus é Pai. E no seu Filho, e no seu Espírito Santo, e nas Escrituras, e na Igreja, também nós vemos, experimentamos e crescemos com as orientações e os cuidados desse Deus Pai. E queremos, ó Deus, também nesse momento abençoar em nome de Jesus esses pais que estão aqui à frente e também aqueles pais que estão nos assistindo. Pai, queremos também render graças a Deus pelos pais que não estão conosco e que o Senhor, que é o Pai dos pais, nos deu. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a vida de cada uma destas famílias. Rendemos-te graças por esses pais que o Senhor levou e que deixaram a Deus um legado de ensino, de fé, de esperança, de amor a Cristo, amor à tua igreja e amor à tua palavra, Senhor. Ó Deus, abençoe estes pais, abençoe, Senhor Deus, esses que estão aqui. Queremos te agradecer porque o Senhor Divaldo já está em casa. Louvado seja o seu nome por isso. Pai, colocamos também diante de Ti as famílias enlutadas lá na região de Santo Antônio da Platina, famílias que perderam pais e mães nesse trágico acidente nesta semana. Conforte, console, fortaleça estas famílias, Senhor. Ó Deus eterno, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos desampara, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, e como pais humanos, podemos a qualquer momento te buscar, ó Deus Pai, em oração, e sermos ouvidos pelo Senhor. Por isso, Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos. E oramos, Pai, pela família desta semana, a irmã Maria Luísa, suas filhas e suas famílias também. Obrigado, Senhor, por este culto que prestamos a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e se compadeça de vós. O Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a sua paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, pais, filhos, mães e famílias, e sobre vós permaneça agora e para todos sempre. Amém.
Deus.